Existem pessoas que pensam que o espiritismo não tem aplicação no nosso dia a dia e mesmo no futuro da humanidade, como se ele fosse apenas mais uma religião. Essas são as pessoas que conhecem esse falso espiritismo, conhecido hoje e divulgado pelo movimento espírita. Esse movimento espírita misticista, de aceitação cega, que aceita qualquer coisa que digam qualquer espíritos, quaisquer médiuns em evidência. Esse espiritismo falso que diz que tudo que a gente sofre aqui é questão de débitos de vidas passadas, que uma mulher que sofre um marido violento, ela tem isso por merecimento, que uma pessoa assassinada, ela teria isso por merecimento. Esse é o falso espiritismo. O verdadeiro espiritismo existe nas obras de Kardec, e principalmente nas obras O Céu e o Inferno e a Gênese. Infelizmente, essas obras foram adulteradas e uma grande parte dessa filosofia, do cerne da doutrina espírita, foi perdido nessas adulterações, principalmente no capítulo 8 do Céu e o Inferno. E ali no primeiro capítulo dessa obra, Kardec aborda os principais problemas que assolam a humanidade ainda hoje. Ele começa dizendo: pela crença no nada, o homem inevitavelmente concentra seu pensamento na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com o futuro do qual nada se espera? Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. Portanto, é o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos. Desfrutemos o máximo possível, pois depois de nós tudo está acabado. Desfrutemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Assim como esta outra ideia, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade é aqui embaixo, é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que nada creem? Para estes, a lei humana somente alcança os tolos, e por isso dedicam seu talento a maneiras de dela se esquivarem. Se é uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do niantismo, que seria o nihilismo, né? Porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. O problema é que as religiões têm conduzido também para a incredulidade, porque elas apresentam as ideias de maneira dogmática, impositiva. Não há ali uma necessidade de raciocinar, de compreender. Ela simplesmente diz: aceite isso e você será salvo. Se você errar, você está pecando e você vai para o inferno. Alguns acreditam nisso e se submetem cegamente a essas ideias, outros tantos não admitem mais isso porque isso não está de acordo com a razão. E aí, muitos desses se tornam totais descrentes. E aí pegam e julgam o espiritismo pela mesma ótica das religiões, porque é o espiritismo que o movimento espírita apresenta hoje. Fato é que isso leva a humanidade a se concentrar no presente, no hoje. Eu quero riquezas. E eu quero riquezas para quê? A gente diz: daqui não se leva nada. E todo mundo sabe disso. Daqui não se leva nada. Tanto o religioso sabe disso, quanto o materialista sabe disso. Vai ficar no caixão. Mas, para ambos, o religioso, se ele está preso aos dogmas e ele já cometeu um erro, ele diz: eu já sou um pecador, então eu vou aproveitar mesmo, eu vou fazer tudo o que eu quero. Se ele é um materialista, ele diz: vai ficar no caixão e depois não tem nada. Então eu vou fazer tudo o que eu posso hoje, aproveitar a vida, porque a vida é uma só. Não é isso que todo mundo diz? E aí, ainda tem um agravante, porque se confunde felicidade e infelicidade com as questões da matéria, com as emoções. Alegria, tristeza, prazer, nojo, outras que tenho por aí que eu não lembro. Tudo isso gera uma confusão muito grande, porque se a pessoa, se a felicidade está nas alegrias, e as alegrias são o quê? É ter dinheiro, é ter um carro bonito, é poder viajar, é poder estar num iate todo fim de semana, é poder ir para as festas, né? É poder aproveitar a vida ao máximo. Se isso é a felicidade, as pessoas dizem: todo mundo merece a felicidade. Então aqueles que não têm essas alegrias, né? Eles dizem: eu mereço também a felicidade. E aquele que tem demais, eu devo tirar dele, porque eu também mereço isso. Entendem? E o problema disso tudo é gigantesco, porque todo esse sistema de falsas ideias nos conduz o quê? Aos apegos, nos conduz ao materialismo, ao apego às coisas da matéria, ao dinheiro, às riquezas, aos prazeres, que de modo algum estamos dizendo que não tenham a sua necessidade, não tenham o seu lado bom. Mas onde é que está o limite disso? O limite disso está quando isso deixa de ser útil. E a gente pode perceber por toda a humanidade o quanto há de inutilidade.
Mais à frente, nessa obra O Céu e o Inferno, Kardec diz o seguinte: a felicidade está ligada às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes, sem que lhes seja assinalado nenhum lugar circunscrito no universo. Em qualquer lugar em que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. A felicidade, entretanto, não é pessoal. Se não a possuíssemos senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. E no que é que consiste a felicidade? A felicidade consiste em estar no caminho do bem, em fazer o bem, em ser útil aos demais. É por isso que a gente encontra pessoas de extrema pobreza, de extremas dificuldades, que são felizes, que elas têm um sorriso verdadeiro no rosto e uma simpatia para oferecer para quem chega a elas. E é por isso que nós vemos pessoas que têm tudo na vida, que têm riquezas, que não falta nada, mas são infelizes. Por quê? Porque elas estão concentradas apenas em si mesmas. Por quê? Porque as ideias dela estão direcionadas justamente a tudo isso que eu demonstrei, ou a crença no nada, ou a uma descrença naquilo que a sua razão já não pode mais compreender, já não pode mais aceitar do que dizem as religiões. Aqui a gente consegue compreender, enfim, que o Espiritismo tem sim uma aplicação no nosso dia a dia, em como nós vamos enfrentar a vida, em como serão as nossas disposições internas, em como serão nossas ideias, no que é que a gente está se ligando, no que é que a gente está depositando as nossas esperanças, os nossos esforços, para que é que a gente está buscando riquezas, prazeres, de novo, não porque não tenham a sua aplicação, tem sim. A gente poder desfrutar, por exemplo, de uma viagem maravilhosa, de ter dinheiro para ter uma tranquilidade, o básico para o dia a dia, isso é ótimo. Mas para que é que muita gente está juntando dinheiro para ser rico? Para ser rico para quê? Se isso não tiver uma aplicação para os demais, isso é apenas acúmulo, isso é apenas criação de coisas em que a gente vai ficar preso, em que a nossa mente vai ficar presa e onde a gente vai sofrer porque a gente não está sendo útil aos demais, a gente está se direcionando tudo apenas para nós mesmos. Imagine se pessoas com muito dinheiro conhecessem o Espiritismo de verdade, conhecessem a sua essência, a sua filosofia, vislumbrassem o quanto ele tem de poder de mudar as ideias para assim modificar o mundo e elas aplicassem o seu dinheiro nisso. E elas pudessem ajudar no compartilhamento, na expansão dessas ideias através do mundo, em todas as línguas possíveis. Imaginem o poder que essa pessoa teria em suas mãos de fazer o bem. E imaginem a felicidade que essa pessoa teria ao ver o bem que ela fez para o mundo. É uma pena que as pessoas não ajam assim. É uma pena que por conta de todas essas distorções, de todas as falsas ideias, hoje o que reina no mundo é justamente o contrário. E é uma pena que cada uma dessas pessoas que estão centradas apenas em si mesmas sofrerão, se já não estão sofrendo. A gente explica o número de Sui pelo mundo justamente por conta disso.